Salmos, capítulo 17. Ouve, Senhor, a minha justa queixa. Atenta para o meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, e não vem de lábios falsos. Venha de ti a sentença em meu favor. Veja os teus olhos onde está a justiça. Provas o meu coração, e de noite me examinas. Tu me sondas, e nada encontras. Decidi que a minha boca não pecará, como fazem os homens. Pela palavra dos teus lábios, eu evitei os caminhos do violento. Meus passos seguem firmes nas tuas veredas. Os meus pés não escorregaram. Eu clamo a ti, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina para mim os teus ouvidos e ouve a minha oração. Mostra a maravilha do teu amor, tu que com a tua mão direita salvas os que em ti buscam proteção contra aqueles que os ameaçam. Protege-me como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas, dos ímpios que me atacam com violência, dos inimigos mortais que me cercam. Eles fecham o coração insensível e com a boca falam com arrogância. Eles me seguem os passos e já me cercam. Seus olhos estão atentos, prontos para derrubar-me. São como um leão ávido pela presa, como um leão forte agachado na emboscada. Levanta-te, Senhor. Confronta-os, derruba-os. Com a tua espada, livra-me dos ímpios. Com a tua mão, Senhor, livra-me de homens assim, de homens deste mundo, cuja recompensa está nesta vida. Enche-lhes o ventre de tudo o que lhes reservaste. Sejam os seus filhos saciados, e o que sobrar fique para os seus pequeninos. Quanto a mim, feita a justiça, verei a tua face. Quando despertar, ficarei satisfeito ao ver a tua semelhança. Provérbios, capítulo 28. O ímpio foge, embora ninguém o persiga, mas os justos são corajosos como o leão. Os pecados de uma nação fazem mudar sempre os seus governantes, mas a ordem se mantém com um líder sábio e sensato. O pobre que se torna poderoso e oprime os pobres é como a tempestade súbita que destrói toda a plantação. Os que abandonam a lei elogiam os ímpios, mas os que obedecem à lei lutam contra eles. Os homens maus não entendem a justiça, mas os que buscam o Senhor a entendem plenamente. Melhor é o pobre íntegro em sua conduta do que o rico perverso em seus caminhos. Quem obedece à lei é filho sábio, mas o companheiro dos glutões envergonha o pai. Quem aumenta sua riqueza com juros exorbitantes, ajunta para algum outro, que será bondoso com os pobres. Se alguém se recusa a ouvir a lei, até suas orações serão detestáveis. Quem leva um homem direito pelo mau caminho, cairá ele mesmo na armadilha que preparou, mas os que não se deixam corromper terá boa recompensa. O rico pode até se julgar sábio, mas o pobre que tem discernimento o conhece a fundo. Quando os justos triunfam, há prosperidade geral, mas quando os ímpios sobem ao poder, os homens tratam de esconder-se. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor.
mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Como um leão que ruge ou um urso feroz é o ímpio que governa um povo necessitado. O governante sem discernimento aumenta as opressões, mas os que odeiam o ganho desonesto prolongarão o seu governo. O assassino atormentado pela culpa será fugitivo até a morte, que ninguém o proteja. Quem procede com integridade viverá seguro, mas quem procede com perversidade de repente cairá. Quem lavra a sua terra terá comida com fartura, mas quem persegue fantasias se fartará de miséria. O fiel será ricamente abençoado, mas quem tenta enriquecer-se depressa não ficará sem castigo. Agir com parcialidade não é bom, pois até por um pedaço de pão o homem se dispõe a fazer o mal. O invejoso é ávido por riquezas e não percebe que a pobreza o aguarda. Quem repreende o próximo obterá por fim mais favor do que aquele que só sabe bajular. Quem rouba seu pai ou sua mãe e diz, não é errado, é amigo de quem destrói. O ganancioso provoca brigas, mas quem confia no Senhor prosperará. Quem confia em si mesmo é insensato, mas quem anda segundo a sabedoria não corre perigo. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para não vê-los sofrerá muitas maldições. Quando os ímpios sobem ao poder, o povo se esconde, mas quando eles sucumbem, os justos florescem. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. O homem do pecado. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com eles, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Não se lembram de quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar estas coisas? E agora vocês sabem o que está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por esta razão, Deus lhe envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Exortação à perseverança. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Ele os chamou para isso
por meio de nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa. Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Levítico capítulo 14. A purificação da lepra. Disse também o Senhor a Moisés: esta é a regulamentação acerca da purificação de um leproso. Ele será levado ao sacerdote, que sairá do acampamento e o examinará. Se a pessoa foi curada da lepra, o sacerdote ordenará que 2 aves puras, vivas, um pedaço de madeira de cedro, um pano vermelho e um ramo de hisopo sejam trazidos em favor daquele que será purificado. Então o sacerdote ordenará que uma das aves seja morta numa vasilha de barro com água da fonte. Então pegará a ave viva e a molhará com um pedaço de madeira de cedro, com um pano vermelho e com um ramo de hisopo, no sangue da ave morta em água corrente. 7 vezes ele aspergirá aquele que está sendo purificado da lepra e o declarará puro. Depois soltará a ave viva em campo aberto. Aquele que estiver sendo purificado lavará suas roupas, rapará todos os seus pelos e se banhará com água, e assim estará puro. Depois disso poderá entrar no acampamento, mas ficará fora da sua tenda por 7 dias. No 7º dia rapará todos os seus pelos, o cabelo, a barba, as sobrancelhas e o restante dos pelos. Lavará suas roupas e banhará o corpo com água. Então ficará puro. No 8º dia pegará 2 cordeiros, sem defeito, e uma cordeira de 1 ano sem defeito, juntamente com 3 jarros da melhor farinha amassada com óleo, uma oferta de cereal e uma caneca de óleo. O sacerdote que faz a purificação apresentará ao Senhor, à entrada da tenda do encontro, tanto aquele que estiver para ser purificado, como as suas ofertas. Então o sacerdote pegará um dos cordeiros e o sacrificará como oferta pela culpa, juntamente com a caneca de óleo. Ele os moverá perante o Senhor como gesto ritual de apresentação e matará o cordeiro no lugar santo, onde são sacrificados a oferta pelo pecado e o holocausto. Como se dá com a oferta pelo pecado, também a oferta pela culpa pertence ao sacerdote. É santíssima. O sacerdote porá um pouco do sangue da oferta pela culpa na ponta da orelha direita daquele que será purificado, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito. Então o sacerdote pegará um pouco de óleo da caneca e o derramará na palma da sua própria mão esquerda. Molhará o dedo direito no óleo que está na palma da mão esquerda e com o dedo o aspergirá 7 vezes perante o Senhor. O sacerdote ainda porá um pouco do óleo restante na palma da sua mão, na ponta da orelha direita daquele que está sendo purificado, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela culpa. O óleo que restar na palma de sua mão, o sacerdote derramará sobre a cabeça daquele que está sendo purificado e fará propiciação por ele perante o Senhor. Então o sacerdote sacrificará a oferta pelo pecado e fará propiciação em favor daquele que está sendo purificado da sua impureza. Depois disso, o sacerdote matará o animal do holocausto e o oferecerá sobre o altar, juntamente com a oferta de cereal, e assim fará propiciação pelo ofertante, o qual estará puro. Se, todavia, for alguém pobre, sem recursos para isso,
pegará um cordeiro como oferta pela culpa, para ser movido e para fazer propiciação por ele, juntamente com um jarro da melhor farinha amassada com óleo, como oferta de cereal, uma caneca de óleo e 2 rolinhas ou 2 pombinhos, conforme os seus recursos, um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto. No 8º dia, ele os trará ao sacerdote, para sua purificação à entrada da tenda do encontro, perante o Senhor. O sacerdote pegará o cordeiro da oferta pela culpa, com uma caneca de óleo, e os moverá perante o Senhor como gesto ritual de apresentação. Matará o cordeiro da oferta pela culpa, e pegará um pouco do sangue e o porá na ponta da orelha direita daquele que está sendo purificado, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito. O sacerdote derramará um pouco do óleo na palma de sua mão esquerda e com o dedo indicador direito aspergirá um pouco do óleo da palma de sua mão esquerda 7 vezes perante o Senhor. Ele porá o óleo da palma da sua mão nos mesmos lugares em que pôs o sangue da oferta pela culpa, na ponta da orelha direita daquele que está sendo purificado, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito. O que restar do óleo na palma da sua mão, o sacerdote derramará sobre a cabeça daquele que está sendo purificado, para fazer propiciação por ele perante o Senhor. Depois sacrificará uma das rolinhas ou um dos pombinhos, conforme os seus recursos, um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto, juntamente com a oferta de cereal. Assim o sacerdote fará propiciação perante o Senhor em favor daquele que está sendo purificado. Essa é a regulamentação para todo aquele que tem lepra e não tem recursos para fazer oferta da sua purificação. A purificação do mofo. O Senhor disse a Moisés e Arão: quando vocês entrarem na terra de Canaã, que lhes dou como propriedade, e eu puser mancha de mofo numa casa, na terra que lhes pertence, o dono da casa irá ao sacerdote e dirá: parece-me que há mancha de mofo em minha casa. Antes de examinar o mofo, o sacerdote ordenará que desocupem a casa, para que nada que houver na casa se torne impuro. Depois disso, o sacerdote irá examinar a casa. Examinará as manchas nas paredes, e se elas forem esverdeadas ou avermelhadas e parecerem mais profundas do que a superfície da parede, o sacerdote sairá da casa e a deixará fechada por 7 dias. No 7º dia voltará para examinar a casa. Se as manchas se houverem espalhado pelas paredes da casa, ordenará que as pedras contaminadas pelas manchas sejam retiradas e jogadas num local impuro, fora da cidade. Fará que a casa seja raspada por dentro e que o reboco raspado seja jogado num local impuro, fora da cidade. Depois colocarão outras pedras no lugar das primeiras e rebocarão a casa com barro novo. Se as manchas tornarem a alastrar-se na casa, depois de retiradas as pedras e de raspada e rebocada a casa, o sacerdote irá examiná-la. E se as manchas se espalharem pela casa, é mofo corrosivo. A casa estará impura. Ela terá que ser demolida. As pedras, as madeiras e todo o reboco da casa, tudo será levado para um local impuro fora da cidade. Quem entrar na casa enquanto estiver fechada, estará impuro até a tarde. Aquele que dormir ou comer na casa, terá que lavar as suas roupas. Mas se o sacerdote for examiná-la, e as manchas não se houverem espalhado depois de rebocada a casa, declarará pura a casa, pois as manchas do mofo desapareceram. Para purificar a casa, ele pegará 2 aves, um pedaço de madeira de cedro, um pano vermelho de isopo. Depois matará uma das aves numa vasilha de barro com água da fonte. Então pegará o pedaço da madeira de cedro, o isopo, o pano vermelho e a ave viva.
e os molhará no sangue da ave morta e na água da fonte, e aspergirá a casa 7 vezes. Ele purificará a casa com o sangue da ave, com a água da fonte, com a ave viva, com o pedaço da madeira de cedro, com o hisopo e com o pano vermelho. Depois soltará a ave viva em campo aberto, fora da cidade. Assim fará propiciação pela casa e ela ficará pura. Essa é a regulamentação acerca de qualquer tipo de lepra, de sarna, de mofo nas roupas ou numa casa, e de inchaço, erupção ou mancha brilhante, para se determinar quando uma coisa é pura ou impura. Essa é a regulamentação acerca de qualquer tipo de lepra e de mofo.